O que acontece quando uma sociedade antiga, que funciona assim como um relógio há séculos, isolada do mundo e obcecada por regras, de repente se vê diante de uma crise que não pode controlar e, pior, de um grupo de forasteiros que parece não ter regra nenhuma? É exatamente esse choque que a gente vai analisar hoje. As fontes que recebemos nos levam para um cenário fascinante. É a chegada de uma delegação da cidade multicultural de Lycaonia, na metrópole vampírica e subterrânea de Noctem Falls. Ai, não é uma visita de cortesia, né? Não mesmo. É uma visita motivada pelo mais puro desespero. E Noctem Falls é um personagem por si só, pelo que as fontes indicam, não é uma cidade comum. A gente está falando de uma sociedade construída literalmente para dentro de um cânion, onde a sua posição social é definida pela sua altitude. Exato. A hierarquia é visível, é física, é quase algo saído de um livro de história, com os costumes assim quase vitorianos. Perfeito. O nosso objetivo aqui é entender como essa sociedade funciona, o que a ameaça e, principalmente, como a chegada desse pessoal de fora vira tudo de cabeça para baixo. É um estudo de caso perfeito, sabe? Sobre como sistemas extremamente rígidos reagem quando são colocados sob uma pressão que nunca imaginaram. Eles quebram ou eles se dobram. Certo. Então vamos mergulhar nisso porque essa cidade parece fascinante. É quase como se a própria arquitetura forçasse as pessoas a saberem o seu lugar. As fontes descrevem 6 níveis cavados na rocha. E quanto mais fundo você mora, mais importante você é. O nível 1, lá embaixo, é para a realeza. O nível 6, perto da superfície, é basicamente a praça de mercado. E essa estratificação física cria uma mentalidade. A sociedade é dominada por antigas famílias de vampiros, as chamadas famílias fundadoras e nobres, que valorizam o decoro acima de tudo. Protocolos, etiqueta, formalidades, é tudo levado a um extremo, sabe? E isso, claro, deve alimentar um preconceito gigantesco. Gigantesco. Contra qualquer um que seja diferente, mas especialmente os shifters, os metamorfos. Eles são vistos como, sei lá, impuros, caóticos. E as fontes nos dão a personificação perfeita dessa ordem toda. Adriel Aristaios, ele é o líder dos guerreiros da cidade. O material descreve ele como a definição de impecável. Roupa alinhada, postura rígida e, o detalhe mais curioso, ele anda com uma prancheta para organizar literalmente tudo. Ele é o sistema, andando e falando. Exatamente. Ele é a estabilidade, a previsibilidade. E é por isso que a chegada da delegação de Lycaonia o atinge de forma tão profunda. Porque se o Adriel é a ordem, eles trazem o caos. Então temos esse sistema todo organizado, quase petrificado no tempo, e aí, como as fontes mostram, a porta se abre e entra o oposto de tudo isso. Principalmente na figura de Maren Mackenzie. Ah, a Maren. Ela é humana, tá grávida, é uma gênia da tecnologia e, o mais importante, ela não tem absolutamente nenhum filtro. Nenhum. E é isso que a torna uma força da natureza nesse ambiente. Ela não está tentando ser desrespeitosa. É que as regras dele simplesmente não existem no universo dela, entende? A lógica é outra. Totalmente. Uma das primeiras cenas descritas é simplesmente perfeita. Explicam para ela toda a estrutura de níveis da cidade, o status, a hierarquia, e a primeira pergunta dela é sobre o sistema de saneamento. Sim. Ela olha para eles e diz: como vocês fazem cocô? Quer dizer, você não está cagando nas classes superiores? É genial, é uma pergunta genial. Né? Porque ela ignora completamente a simbologia social e vai direto para a logística mais fundamental da vida. É uma pergunta tão prática, tão terrena, que expõe o quão absurda é a obsessão deles com uma hierarquia que, no fundo, ignora as necessidades básicas. Imagina o silêncio constrangedor na sala. Ela mostra que a estrutura social deles, que é sagrada, é invisível ou irrelevante para um olhar de fora. É o primeiro tijolo sendo retirado do muro. E não para por aí. O jeito dela se vestir, as fontes mencionam que ela usa um vestido mágico fei que se transforma em camisetas com estampas de ursinhos carinhosos zumbis.
Imagina o choque. Para vampiros que vivem numa eterna era vitoriana. Ela é uma anomalia ambulante. E por isso ela é tão importante para a história. Ela não é só o alívio cômico, ela é o agente de ruptura. E para piorar a situação para o nosso homem da ordem, o Adriel, ele tem uma desconfiança pessoal e imediata por um dos membros da delegação. Um vampiro chamado Gavriel Ambrosius. Adriel está convencido de que o título de realeza do Gavriel é uma farsa. Então, além do choque cultural, já temos esse conflito pessoal fervendo logo de cara. Exatamente. Mas essa delegação não chega no momento de paz, certo? As fontes indicam que tem algo muito mais sinistro acontecendo nos bastidores. Exatamente. E isso muda tudo. Não é uma simples visita diplomática. É um pedido de socorro disfarçado. Famílias inteiras de seres paranormais estão simplesmente desaparecendo, sumindo sem deixar rastros. E o que as fontes descrevem como anjos da morte é um inimigo que quebra a principal regra de sobrevivência desse mundo, pelo que eu entendi. Quebra totalmente. E o que são esses anjos da morte? São um novo tipo de feral, sabe? Criaturas enlouquecidas. Só que estes são diferentes. Eles descobriram um jeito de usar colares feitos com almas de bebês shifters não nascidos. Nossa, que pesado! E essa magia terrível os torna invisíveis e, o ponto crucial, indetectáveis pelo cheiro. Ah! Para espécies que dependem do olfato para identificar amigos e inimigos, como vampiros e shifters, isso é o equivalente a lutar contra fantasmas. É um inimigo que não pode ser visto, não pode ser cheirado, não pode ser rastreado. Isso é aterrorizante. E é essa ameaça que força a mão do líder de Noctem Falls, o Príncipe Magnus. Ele quer fazer algo que vai contra tudo que a sociedade dele acredita. Ele quer abrir as portas da cidade para refugiados, a maioria deles shifters. E a elite vampírica entra em pânico. A reação, segundo as fontes, é de repulsa total. A ideia de, manchar sua preciosa cidade com shifters é impensável para eles. E isso força o Príncipe Magnus a uma jogada política extremamente arriscada. Ele sabe que não pode forçar isso sozinho. Não pode. Ele precisa de uma alavanca. E essa alavanca é Aiden, o comandante shifter que vem com a delegação de Laikonia. Exato. As fontes revelam um evento-chave de 600 anos atrás. Um guerreiro de Noctem Falls foi morto em batalha, e o Aiden, que lutava ao lado deles, arriscou a própria vida sozinho para recuperar o corpo e trazer de volta para um enterro digno. Um ato de honra. Um ato de honra que rendeu a ele o respeito eterno e inquestionável das famílias fundadoras. Eles devem a ele uma dívida de honra que nunca foi cobrada. É um jogo de xadrez fascinante. Magnus está usando o próprio código de honra rígido da elite contra eles mesmos. É a única carta que ele tem. Se o Aiden, o homem a quem eles devem tanto, pedir para abrigar seu povo, negar seria uma desonra monumental. É genial. E funciona. Os refugiados são aceitos, a contragosto. E é aí que a panela de pressão, que já estava quente, começa a apitar. E explode. Primeiro, um ataque brutal dos Anjos da Morte do lado de fora dos portões. E logo depois, o que todos temiam. 2 refugiados shifters são encontrados mortos dentro da cidade. E o detalhe macabro, o sangue deles foi completamente dremado. Nesse momento, a cidade vira um barril de pólvora. Para os shifters é óbvio. Os vampiros preconceituosos começaram a matá-los. E para os vampiros? Para os vampiros, é a prova de que os shifters trouxeram seus problemas e sua violência para dentro dos muros. A desconfiança mútua vira ódio aberto. A ordem de Noctem Falls está em colapso. E no meio desse caos social todo, o universo decide dar um nó na vida pessoal do nosso homem da ordem, o Adriel. Justo ele, o epítome do preconceito e das regras, encontra a sua companheira destinada, entre os refugiados. E ela é Eva May Miller, uma tigresa shifter. É o roteiro perfeito para uma crise existencial. O mundo dele, que era preto e branco, de repente vira uma confusão de cinza. Tudo que ele acreditava, todos os preconceitos ele carregava, agora estão em conflito direto com o instinto mais profundo da natureza dele. Ele é forçado a se confrontar de uma forma muito íntima. Brutalmente íntima. E é interessante porque, à primeira vista, parece só uma complicação romântica. Mas a presença dela é o que realmente desestabiliza o Adriel por dentro. E a Eva, a forasteira,
que traz uma perspectiva que ninguém de dentro tinha. Sim, ela começa a investigar os assassinatos e percebe algo que a elite de Nocten Falls nem sequer consideraria. Ela percebe que o assassino pode estar usando os túneis de serviço da cidade. Exato. Uma rede de manutenção escura, suja, utilitária. Uma infraestrutura completamente invisível para os nobres que vivem nos seus palácios. É o submundo literal da cidade deles. E alguém está usando isso como uma arma. O que leva ao clímax. Eva é atraída para uma armadilha num desses túneis e atacada. Adriel corre para salvá-la. E consegue, mas é gravemente ferido no processo. Ele precisa de uma transfusão de sangue de emergência. E para vampiros de linhagem antiga, não pode ser qualquer sangue. Precisa ser de um parente da mesma linhagem para que o corpo não rejeite. E Adriel, um homem que acredita ser o último da família, está morrendo. A desconfiança do Adriel pelo Gavriel volta com tudo. Gavriel, o vampiro que o Adriel acusava de ser um impostor, aparece. E ele traz com ele o livro da vida da família Ambrosius. Um artefato antigo que registra toda a genealogia da linhagem real. E a revelação é bombástica. O livro prova que Adriel é, na verdade, um descendente secreto da mesma linhagem de Gavriel. Não acredito! Um ancestral do Adriel mudou o nome da família séculos atrás para escapar de uma perseguição, e a linhagem se perdeu no tempo. Então o homem que ele passou o tempo todo desprezando... É, na verdade, seu parente distante. Que reviravolta! Então o inimigo se torna o salvador. Gavriel doa o sangue, salva a vida de Adriel, e nesse ato, os dois maiores conflitos, o preconceito dele e a desconfiança pessoal, são resolvidos de uma vez só. A verdade estava na herança que eles compartilhavam, mas que a rigidez do sistema impedia eles de ver. A desconfiança superada pela necessidade, e a necessidade revela uma verdade maior. É uma resolução muito poderosa, né? Sim. E espelha o que está acontecendo na cidade inteira. Então, no final das contas, o que tudo isso significa? A gente viu essa sociedade perfeitamente ordenada ser jogada no caos absoluto por uma ameaça que não entendia e por gente que não seguia suas regras. E desse caos surgem as soluções que a ordem jamais produziria. Marin, a humana viciada em tecnologia, fica horrorizada com a falta de comunicação e, por conta própria, instala uma rede Wi-Fi em toda a cidade subterrânea. Claro que ela faria isso. E os jovens bruxos, que sempre foram vistos com uma certa desconfiança, usam sua magia para construir casas magicamente para os refugiados em questão de horas. A prancheta do Adriel, o símbolo da velha ordem, não tinha um plano para nada disso. Não tinha um protocolo para um inimigo invisível ou para uma crise de refugiados. Não tinha. Foi preciso o caos da Mirren, a perspectiva da Eva e a crise existencial de todos para forçar a cidade a evoluir. E isso levanta uma questão importante, que vai muito além dessa história, sabe? A mudança social raramente é um processo limpo, gradual e ordenado. Na maioria das vezes, são choques. Uma crise, uma nova tecnologia, ou às vezes só uma pessoa de fora fazendo uma pergunta desconfortável, que força um sistema a se olhar no espelho e confrontar as próprias contradições. A rigidez pode parecer força, mas muitas vezes é só fragilidade esperando pelo empurrão certo. E isso deixa um pensamento final para quem nos ouve. O catalisador para uma mudança profunda pode ser algo tão pequeno quanto um forasteiro que, por não conhecer as regras, simplesmente tem a coragem de perguntar por quê. Fica a reflexão. Que regras não ditas governam os nossos próprios mundos, seja no trabalho ou na vida pessoal? E o que aconteceria se alguém de fora chegasse e, com toda a inocência, as questionasse abertamente?